Muito bem, nesse último segmento do nosso Economia e Desenvolvimento, nós vamos receber aqui, estamos recebendo o Abel Henrique Ferreira, que é presidente da AFISVEC, Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul. Abel, é com saudade do amigo, fazia hora que a gente conversava, né? Prazer estar aqui contigo. E a AFISVEC é uma entidade importante porque ela, na verdade, ela trabalha com todas essas questões da receita do Estado, despesa, enfim, de todos os processos todos que fazem com que o nosso Estado tenha recursos para aplicar em educação, segurança, saúde, embora nós saibamos, né, Abel, que essas coisas estão hoje necessitando de muito dinheiro e muito gerenciamento, não é verdade? Tranquilamente. Hoje nós estamos com problemas, há um paradoxo, a sociedade quer mais serviços, quer mais saúde, quer mais segurança, quer mais educação, né? Quer mais obras, mas em compensação quer pagar menos tributos. Ela acha que está pagando muito e quer pagar menos tributos. Só que não existe como fazer isso, ainda mais em nível dos estados, que os estados têm uma participação na receita total do governo, da União como um todo, tem uma participação muito pequena. O Estado só pode se utilizar daqueles tributos que a Constituição lhe deu competência para instituir. Nós temos 3 impostos, que é o ICMS, que é o mais importante, temos o IPVA, que é o médio que incide sobre a propriedade de veículos, né? E temos o ITCD, que é o Imposto de Transmissão por causa-mortes e também por doações, né? Então, o Estado, e algumas taxas. Fora isso, o Estado depende também de algumas transferências correntes que vêm do governo, que seria parte da arrecadação, por exemplo, do governo federal, parte da arrecadação do imposto de renda e do IPI, são devolvidos ao Estado, 50% mais ou menos desses, são devolvidos a todos os estados e municípios de forma inversamente proporcional. Quer dizer, uma hipótese, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós arrecadamos 30, 40 bilhões de impostos para o governo federal, na imposto de renda e IPI. Recebe a metade. Recebe 10%, no máximo 10%. Recebe lá 4 milhões, de 2 a 4 milhões. Nós estamos com índice aí na ordem, estamos brigando isso aí porque está sendo por necessidade, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, está havendo um recálculo disso aí. E nesse recálculo, nós gaúchos que pensávamos que ganhar alguma coisa a mais, nós estamos perdendo. Então, nós estamos lutando para ficar lá com índice de 1,83, que vai incidir sobre toda essa arrecadação nacional. Nós estamos brigando para ficar mais ou menos no mesmo patamar. Porque quando há essas mudanças, nenhum estado quer perder e nem o município. E tem que mudar e tem que... Agora, não é justo. Hoje em dia, o estado arrecadar 40 bilhões e ter um retorno de 10% a menos de 10%. Que fatores contribuem para essa taxa de 1,8%? O fator é o desenvolvimento, é o PIB população gaúcho, também, população, e ainda existe lá desde a Constituição, se eu não me engano, de 30, lá que se colocou aquela lei das secas. Então, hoje, os grandes recursos desses 2 impostos federais, IPI e Imposto de Renda, vão para os estados do Norte e Nordeste, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo do estado que é tão famoso, o Maranhão. Maranhão deve arrecadar 1 bilhão de impostos federais e para ele voltam 8 ou 10 bilhões. Quer dizer, então os estados penalizados com isso, quer dizer, é uma sangria dos tributos que são recolhidos em cada estado, é uma sangria que sai daqui do estado do Rio Grande do Sul, sai do Rio de Janeiro, sai de São Paulo, que é um dos que mais sofrem. E muitas vezes nem chegam lá no... Né? E aí a gente não sabe como é que são aplicados, né, lá. E além disso, o governo federal também faz uma política de benefícios fiscais em cima desses 2 impostos. O IPI, seguidamente, tem a sua base reduzida por causa do equilíbrio da economia e também o imposto de renda. Então, ao tu diminuir isso aí, tu diminui o valor. E a União hoje cada vez mais está criando a famosa contribuição social. Nós tivemos aí até bem pouco tempo a contribuição, aquela provisória de movimentação financeira. Temos também... Estão querendo, cada dia querendo, né, ela vai voltar, né? Ela vai voltar, não sei qual é o dia, mas ela volta. Mesmo que tendo aquela vinculação que diz que vão fiscalizar. Tranquilo. Porque essa contribuição, que vem a ser um tributo, esse tributo é importante para o controle dos tributos, da arrecadação dos tributos. Só que ele poderia, como sugestões de muitos teóricos
que já falaram isso há 10 anos, ele poderia, assim, cobra de todos e depois reduzo, por exemplo, no imposto de renda, que seria uma maneira, porque tem muitas pessoas que nós sabemos que eles vivem num mundo marginal, num mundo fora da economia. E essas pessoas que vivem no mundo fora da economia, eles só vão pagar o seu tributo através dessa movimentação bancária, né? Então, realmente, ele é um tributo que é importante, mas num valor menor e, se possível, que ele seja devolvido através de outro imposto, que ele seja devolvido para esse cidadão, que ele sirva só apenas de controle. Abel, nós sabemos que nós vivemos assim, num país em que o índice de tributação é muito elevado, há muita complexidade, etc. e tal, mas, sobretudo, em função disso, né, do valor elevado dos tributos, da carga tributária elevada, há muito claro apelo à sonegação de impostos. Aqui no Rio Grande do Sul, eu me lembro que logo na saída da ponte do Guaíba tinha um posto de fiscalização ali que foi abandonado. Outros também foram. Isso acabou prejudicando uma maior fiscalização e, portanto, uma redução da receita do Estado? Foi muito boa essa tua pergunta, porque, ao contrário, os postos que nós tínhamos, na época do IVC, que era o Imposto de Vendas e Consignações, nós tínhamos postos fiscais em toda a entrada de Porto Alegre. Nós tínhamos em Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, Guaíba, tinha em todas a entrada. Por quê? O IVC ele incidia cada operação, não tinha débito e crédito, era um imposto cumulativo. E hoje o ICMS é não cumulativo. E com o passar do tempo, eles foram, curiosamente, o penúltimo a ser fechado foi o de Canoas, que hoje não dá nem para nós imaginarmos a entrada de Canoas com um posto fiscal ali, atravancando, no caso, o que já é atravancado ali, o trânsito na entrada daquela cidade. Mas foi na época ali, mais ou menos por Canoas, que foi apreendido um leitão, um porco, que vinha da Inglaterra para a Expo Inter, e era da rainha Elizabeth. E o que aconteceu? O porco ficou lá e morreu. E valia milhões. Quer dizer, a pessoa não teve sensibilidade. Que porcaria fizeram. Não teve sensibilidade, mantiveram. E ali já foi um dos motivos de fechar. E esse posto de Guaíba, ele funcionava mais como um posto arrecadador, que a pessoa vinha com, principalmente lá, o arroz e outras coisas, e acabavam recolhendo ali. Mas com a evolução, tudo evolui com a tecnologia, com a informática. Hoje nós fazemos os pagamentos através do telefone, através da internet, então ele se mostrou desnecessário. E aí, na época, houve até algumas crises, esse posto foi fechado no governo Rigoto, que ia cair a arrecadação, porque era um problema, que não sei o que lá, porque sempre tem alguns que têm o interesse. Mas se provou o seguinte, desde 2007, esse posto foi fechado em 2006, a arrecadação do Estado não para de crescer. Mesmo o ano que passou, o ano de 2012, que foi um ano que tivemos uma queda no nosso PIB, tivemos um PIB negativo, tivemos um monte de problemas, tivemos problemas com o mercado externo, mesmo no ano que passou, nós superamos todos os índices de ICMS e dos demais impostos que estavam para ser arrecadados. Abel, eu sei pela competência dos técnicos fiscais do Estado do Rio Grande do Sul, digamos assim, pelos mecanismos que tem hoje de controle, a gente sempre, eu como economista entendo assim, imagino que a gente sempre tem uma taxa que imagina de sonegação diante de um segmento, diante de um mercado em evolução, a gente sabe como é que está a economia e tal. Existe, digamos assim, o Rio Grande do Sul arrecada 30, 40 bilhões de reais. Sim. Tá? Há uma taxa de sonegação em torno de 10%, 15%? Pode-se falar isso? A gente imagina, a gente tinha um cálculo, até na época que eu trabalhava na divisão de estudos econômicos, nós tínhamos um cálculo, mas isso aí era o ano de 81, 82, que nós tínhamos uma média de 30% de sonegação. Como é que era feito isso? Em cima da arrecadação de cada segmento da economia, nós fazíamos diversos autos de lançamento, então um percentual daqueles que fossem autuados, nós fazíamos uma média e sabíamos, olha, de cada 20% do setor, por exemplo, lá, vamos lá, madeireiro, 20%, a gente observa que tem uma sonegação de 60%. Então, em cada setor, então, nós chegávamos a uma média. Eu sei que lá pelo ano também de 2007 e 2011, trabalhávamos com uma inflação, com uma sonegação na ordem de 15%. É que a sonegação, à medida que vão aumentando os controles,
ela muda, ela evolui. Hoje em dia, uma grande empresa, uma empresa média, uma empresa, ela tem que ter os controles internos. Então, ela sonega mais a nível de interpretação do direito. Eu uso créditos fiscais, às vezes, que eu não posso usar. Então, é um outro tipo de sonegação. Forma de não é mais aquela sonegação pela não emissão da nota fiscal, que ainda existe, ou pela emissão mas é pequeno. Porque hoje, em nível de contribuintes, nós temos a nota fiscal eletrônica. Hoje, uma empresa sai daqui, antes de sair com a mercadoria do seu estabelecimento, já tem que ter emitido essa nota fiscal eletrônica e remetida lá para o centro de processamento que hoje, fica na Receita Federal. O risco de sonegar é muito grande hoje devido a esses controles todos. A Receita Federal está muito bem aparelhada, a Receita do Estado também. E o Estado agora entrou também com esse outro programa, Nota Fiscal Gaúcha, que veio a fechar também o problema da sonegação no varejo. Hoje ainda o varejo ainda é permitido que as empresas optem por se filiar a esse programa Nota Fiscal Gaúcha. Mas até o fim do ano é obrigatório todas as empresas estarem integradas nisso aí. Aí vai acontecer um momento, eu entendo que talvez daqui a 10 anos, não sei, talvez menos, que nós não vamos poder adquirir nada, empresa nenhuma, se nós não tivermos o nosso CPF. Porque aí já vai ser um controle completo em todo, porque nós também, muitas pessoas não têm origem dos seus gastos, né? E daqui a pouco aquela pessoa que não tem origem de onde veio o dinheiro para os seus gastos, ela se obriga, ela com o CPF, ela vai ter que demonstrar para o fisco estadual, municipal e federal de onde vem esse dinheiro. Ela vai ter que ser tributada. Então, a médio prazo, cada vez mais nós estamos cercando o contribuinte. Então, eu acho que vai ser melhor para a sociedade, como tu falaste. Vamos ter mais recursos tributários e, se tivermos mais recursos, os governos poderão atender todas as necessidades que nós precisamos e talvez até uma diminuição nos impostos ou nos tributos de forma geral. Porque hoje a gente não pode garantir, porque o que o Estado recebe, o que o município, eu digo aqui mais do Estado, que nós temos aqui, falo em 37%, Brasil como todo, a nossa carga tributária. Mas dessa carga tributária, quanto é gasto na dívida, no pagamento da dívida que no passado fizeram? Nós no Estado também temos uma dívida pesada, então tem a dívida, como a gente pessoalmente, tu tens a tua dívida pessoal. Se tu tiver uma dívida de que tu tenhas que pagar 10 mil por mês, o pessoal vai dizer, pô, mas o Silvio ganha 20 mil e o dinheiro dele não dá para nada. É que tu tens que pagar as dívidas, tem que pagar a Previdência, que é outra dívida que o Estado e a União têm com os trabalhadores, tanto público como privado, porque usaram aquele recurso que era para estar num fundo de proteção. Tem os precatórios. Usaram tudo isso aí para fazer obras. Então, eu acredito que o dinheiro foi usado. Em suma, se pegou dinheiro dos contribuintes e se utilizou para fazer Itaipu, outros dizem lá para fazer Brasília. Nós aqui tivemos uma expansão na telefonia e energia elétrica lá pelo ano de 1980. Foi estupenda, mas tudo tem custos, né? Abel, muito obrigado pela tua presença aqui. Estamos sempre às ordens aí para conversar. Uma vez por mês para conversar, porque realmente esses são assuntos importantes, né, que a sociedade precisa saber. E aqui esse programa é justamente para isso, para esclarecer isso, né, que nem sempre em outro lugar aí se tem esse espaço que teve o Abel aqui para trazer esclarecimento. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Semana que vem, um novo encontro. Até lá.